O governo de São Paulo sancionou um projeto de lei que autoriza a oferta de medicamentos à base de canabidiol na rede pública do estado. Mesmo com a importação permitida pela Anvisa desde 2015, o acesso a produtos medicinais feitos a partir da cannabis ainda é difícil para muitos pacientes. Os medicamentos, que custam de R$ 250 a R$ 2.500, só eram oferecidos em São Paulo mediante decisão da Justiça. Ao sancionar a lei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez referência a um sobrinho que tem um tipo raro de epilepsia e que vem melhorando graças ao uso de medicamentos do tipo. Mas o que a ciência sabe sobre o uso do canabidiol e o que isso tem a ver com a maconha, se é que tem a ver? Humanamente, programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje fala sobre os avanços da medicina nesta área. Para falar sobre isso, está conosco o dono das mais inteligentes análises, Daniel Barros. Oi, Ellen, tema quente hoje, viu? Um tema interessantíssimo e quente, porque, para variar, mais um tema médico-científico que gera polarização. Quer dizer, para a gente estar discutindo evidência, é para a gente estar discutindo ciência, e a gente fica discutindo polarizações e ideologias. Então, humanamente, vai falar de ciência e de evidência, o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre esses tratamentos. E é justamente para a gente falar de ciência, de evidência, que está por aqui o mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, médico psiquiatra, Hercílio de Oliveira. Hercílio, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Ellen, bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes. Eu agradeço o convite, é um prazer colaborar, humanamente, e trazer, claro, um pouco de conhecimento científico da área, e poder esclarecer alguns conceitos, trazer informação. Essa é uma área muito carente de informações mais acuradas, de informações que tenham fundamento científico. Então, é um grande prazer, uma oportunidade falar com vocês. Então, eu quero começar essa oportunidade justamente para definir os termos por aqui. Vamos começar esclarecendo o seguinte: o que é a maconha, o que é canabidiol, o que é uma coisa, o que é outra, elas têm a ver, não têm? Esse é um ótimo ponto. Então, o que nós chamamos de maconha, enfim, na realidade, é um termo de uso corrente para designar alguns subprodutos à disposição, muitas vezes, e historicamente para uso recreativo, derivados da cannabis sativa, da cannabis índica, uma planta originária do Oriente que, ao longo dos séculos, milênios, enfim, foi se difundindo para o Ocidente e que tem aplicações medicinais já também há milênios. É algo que acompanhou a história humana. Então, nós temos essa caminhada conjunta com essa planta, com essas substâncias, as mais diversas indicações. Temos indicações na medicina oriental, chinesa, indiana, que já perduram, como eu falei, milênios. Então, nós temos diversas possibilidades e as pessoas utilizam há séculos essas substâncias, principalmente através do ato de fumar, os derivados da planta, cannabis sativa, mas, mais recentemente, principalmente a partir da década de 1960, um pesquisador israelense chamado Rafael Michelin identificou o mais importante princípio ativo, enfim, nesses preparados que vinham da planta cannabis sativa, que era o THC, o delta-9 tetrahidrocannabinol. O THC é a principal substância, o principal canabinoide associado à sensação de prazer relacionado ao uso da maconha. Depois do THC, nós tivemos a identificação de outros canabinoides. Hoje temos mais de 100 canabinoides identificados nessa preparação, nesses preparados, ou, enfim, nos substratos da maconha. E o canabidiol, justamente, seria um outro canabinoide. Então, os mais estudados, justamente, são o THC e o canabidiol.
mas o canabidiol já é um produto, digamos, da purificação desses extratos da planta cannabis sativa. Então, quer dizer, na planta tem um monte de substâncias, né? Porque a natureza não separa ali para produzir a planta, e é a gente que vai lá e identifica esses componentes, essas substâncias que estão presentes na planta, na cannabis, que então a gente chama de canabinoides. E os principais que a gente está falando, então, são o THC, que é o que dá o barato, né, do sujeito que usa a maconha como droga recreativa, e o canabidiol, que é esse que a gente tem discutido bastante como tratamento. É isso, Ercílio? Entendi direito? Exatamente, Daniel. Na realidade, a planta está ali, com todos os seus canabinoides, ela evoluiu, não é, ao longo da evolução das espécies com essas características e contendo esses canabinoides. Alguém que usasse a substância, a fumasse ou até consumisse, né, ingerindo, comendo coisas associadas, né, há séculos atrás, iria ingerir todos os seus subprodutos. Hoje, né, com o avanço científico e a possibilidade laboratorial de isolar os componentes, nós já conseguimos identificar propriedades específicas de cada um desses canabinoides e, consequentemente, as perspectivas terapêuticas de cada um desses subcomponentes. E o canabinoide, ele não tem esse efeito recreativo, ele não dá esse barato, como disse o Dani. É interessante a pergunta, Ellen. Se eu utilizar o THC isolado, que é, digamos, o canabinoide associado, principalmente associado à sensação de prazer, de bem-estar, a sensação pode ser muito parecida com alguém que usou maconha, né, fumando maconha. No entanto, se eu utilizar o canabidiol purificado, né, eu não vou sentir absolutamente nada em relação ao efeito prazeroso, o efeito hedônico, né, como nós chamamos do uso da substância. Então, essa separação dos componentes já me faz acessar diversas perspectivas de efeitos do uso da substância. Então, ela pode ser, claro, diferenciada. Então, é uma coisa que a gente precisa lembrar, talvez o ouvinte chegou até aqui e não sei se ficou claro para ele, quando a gente está falando do uso terapêutico da cannabis, uso terapêutico do canabidiol, uso terapêutico da maconha, conforme a manchete que o ouvinte se deparar, na verdade, a gente não está falando do sujeito fumar um baseado para se tratar, né, Ercílio? É uma forma de alguma maneira, extrair e separar essas substâncias e administrá-las para o paciente como remédio. Não tem a ver com fumar um baseado na praia, né? Isso. Então, o nosso grande esforço, Daniel, é justamente conseguir diferenciar para as pessoas, não é, o que seria um uso recreativo, recreacional de substância, enfim, que até, digamos, é uma questão de saúde pública. Nós sabemos que em alguns lugares do mundo, principalmente marcadamente, né, nos Estados Unidos, alguns estados até optam, né, por uma legalização do uso recreacional da substância, com uma perspectiva de que talvez o uso recreacional da substância da maconha pode ser menos prejudicial do que de outras drogas. Enfim, poderia-se com isso minimizar a ação do tráfico de drogas, mas, digamos, essa é uma perspectiva de uso recreativo, né, da substância. Uma outra perspectiva que também existe, só para confundir um pouco a nossa cabeça nesse aspecto, né, alguns lugares, alguns locais do mundo também optam pela legalização da maconha fumada para fins terapêuticos, né? Então, é aquela história que a gente sabe, né? Tal país liberou que uma pessoa plante em casa se ela tem uma indicação médica, né? Para que ela possa fumar, né, a maconha e aí obter os fins terapêuticos, né? Seja os mais variados, né? Por exemplo, dores crônicas, quadros, né? Como, por exemplo, de inapetência, falta de apetite em pessoas que têm, por exemplo, cânceres avançados, não é? Então, temos essa possibilidade, ainda um pouco essa confusão de até a maconha fumada poder ser usada para fins terapêuticos. No entanto, assim, o consenso científico demonstra que o ato de fumar maconha, não é,
pode já não ser benéfico em relação ao seu potencial terapêutico, porque fumar maconha pode ter as mesmas consequências negativas ou muito semelhantes ao, por exemplo, ingerir ou fumar tabaco, né? Então, na realidade, temos estudos identificando alterações pulmonares em usuários de maconha, que por si só não justificaria o ato de fumar maconha para fins terapêuticos. Então, aqui é legal a gente separar, né? Fumar, uso recreacional, né? Esse limbo que existe entre fumar e algum uso terapêutico em algumas legislações de alguns lugares do mundo, e a perspectiva terapêutica, que é, de fato, isolar os componentes, princípios ativos, para suas diversas aplicações terapêuticas. E aí eu falo de isolar mesmo os canabinoides. Então, o que é importante ressaltar, existe um grande universo. Primeiro, como eu disse, nós temos diversos canabinoides, não é, que podem ser testados com fins terapêuticos. Depois, nós temos assim estudos que vão desde estudos animais, não é, com animais, até estudos em humanos, com esses diversos canabinoides. E só quando estudos de um tamanho adequado, feitos da maneira adequada, alcançam resultados significativos, então as agências reguladoras, né, enfim, a nossa Anvisa, por exemplo, os Estados Unidos, o FDA, a EMA, não é, que é a Organização Europeia, enfim, quando esses estudos são obtidos e têm o tamanho adequado, o efeito adequado, a medicação é aprovada para aquela finalidade, né, para tratar aquele transtorno. E aí, a partir disso, ela entra em protocolos de tratamento. Então, em relação aos canabinoides, nós temos já estudos adequados e aprovação para algumas finalidades, né? Então, por exemplo, o THC, ele tem aprovação principalmente para pessoas com neoplasias em estados avançados, com câncer em estados avançados, que precisam, tem perda de apetite, perda de peso importante. Essas aprovações são validadas, né, em uns países importantes, como os Estados Unidos. Nós temos outras aprovações para outros problemas de saúde física, né? Por exemplo, pessoas que têm esclerose múltipla, né, que é uma doença neurológica, que evoluem, né, com alterações, com espasticidade muscular, e os canabinoides são uma ferramenta, assim, valiosa, né, nessa condição. Nós temos aprovações do canabidiol, principalmente para alguns tipos de epilepsia. Então, nós temos, dentre elas, uma síndrome que chama síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, crises convulsivas ligadas, né, a uma doença chamada esclerose tuberal. Então, nós temos algumas indicações já aprovadas pelas agências. E por que isso é importante? Porque daí nós temos uma grande força, né? Nós temos uma grande força, uma documentação de eficácia, e, digamos, o médico pode prescrever tranquilo, né? Ele tem uma literatura que respalda, e a pessoa pode tomar tranquila, porque também tem tanto uma literatura que respalda a eficácia, quanto a perspectiva dos efeitos adversos. Uma outra questão que ela é importante é que nós temos, para outras indicações, estudos ainda incompletos, enfim, que não alcançaram o tamanho adequado, o número adequado de pessoas testadas. Então, nessa perspectiva, nós temos a prescrição dos canabinoides, por exemplo, o canabidiol, né, para a questão do espectro autista, para transtornos de ansiedade, enfim, e uma série de outras indicações em que há os testes. É isso que eu queria perguntar, Ercílio, porque quando eu acho que tem duas coisas. Primeiro, quando é novidade, as pessoas ficam, às vezes, oriçadas, né? E elas querem testar e usar para um monte de coisa, né? Acho que tem duas grandes reações que eu digo que existem diante de um tratamento novo. Ou achar que serve para tudo, ou achar que não serve para nada. E as duas reações são extremas e ruins, né? A gente tem que tentar estudar para que serve. Agora, tem o aspecto da novidade, com relação aos canabinoides, então estão liberados, então estão começando a ser testados, eu acho que isso tem um impulso. Agora, na nossa área da psiquiatria, tem uma coisa que eu acho que empurra mais ainda esse uso um pouco novidadeiro, vamos dizer assim, que é a demora que a gente tem para ter novos remédios, né? A gente tem muita dificuldade para desenvolver novos tratamentos, novas terapêuticas na psiquiatria. Então, quando surge uma coisa que parece que ajuda, o povo sai testando para tudo. E aí tem teste para
estresse pós-traumático, depressão, Alzheimer, autismo. Agora, essas coisas são estudos ainda pequenos, são estudos, ou às vezes estudos grandes, mas um estudo só, não tem aquele martelo, aquela chancela ampla, como para as indicações específicas que você falou, né? Isso, Daniel, exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, toda droga que tem um potencial terapêutico, ela passa por esse processo, né? Claro, no caso das drogas canabinoides, nós temos esse grande desafio que é ter diversas drogas, né, disponíveis que precisam ser estudadas, né, pelo tempo adequado, da maneira adequada, para que essas indicações de fato sejam confirmadas, né? Então, isso quer dizer, não é, que seria uma coisa necessariamente prejudicial, seria algo perigoso usar a substância, ou estaria proibido usar, né, os canabinoides para essas indicações que ainda não estão comprovadas? Não, não é? Enfim, mas isso, o fato de não haver aprovação traz uma reserva, traz uma senso de reserva, de preocupação para o médico, claro, em relação a não presença ainda de todas as, enfim, as etapas, né, assim, de estudo, né, das substâncias realizadas e, consequentemente, um conhecimento ainda não completo sobre qual vai ser o resultado daquela intervenção. Nós temos, então, estudos menores, não é? Enfim, que dão algum substrato, mas ainda não confirmação. Quando que isso acaba sendo mais preocupante? Né? Quando nós já temos tratamentos aprovados para um certo transtorno, para uma certa doença, que já tem estudos mais assim consolidados, e nós abdicamos de usar uma droga que já tem a sua eficácia comprovada para usar uma que ainda não tem eficácia comprovada. Então, com isso nós temos que ter cuidado, né? Mas sim, nós acreditamos que os canabinoides têm um potencial terapêutico e, principalmente, não é, para as indicações que nós ainda não temos outros tratamentos eficazes, nós falamos muito do conceito de uso compassivo, né? Então, o médico ele conhece, claro, os estudos já existem sobre aquela substância, o seu potencial terapêutico, os seus efeitos colaterais. Ele tem um paciente, claro, que tem uma condição de sofrimento, de mal-estar, e ele indica aquela prescrição visando os benefícios que ele viu naqueles estudos menores. Uhum. Isso pode ser feito? Pode ser feito, né? Mas nós temos que ter a ressalva esse conhecimento, né? De que estamos ainda em um campo em que o conhecimento está se consolidando. Nós ainda não temos o conhecimento consolidado. Ercílio, eu quero saber qual é a realidade hoje do Brasil neste campo de uso destes medicamentos, porque a gente abriu esse programa falando que o estado de São Paulo vai passar a oferecer pelo SUS, o que era até agora uma negociação feita só com medida judicial, com briga judicial. Como é que os médicos hoje recomendam esses medicamentos no Brasil? Eles têm segurança para isso? Isso é acessível, não é? Interessante, Ellen. Geralmente, isso funciona, claro, como algo que nós conhecemos muito bem, né? Os médicos leem os estudos, eles começam a tomar conhecimento dos benefícios de uma certa droga com potencial terapêutico, veem os seus pacientes numa condição de sofrimento, de dificuldades, e tentam trazer essas novidades, não é, para os seus pacientes. Como, enfim, eu fiz a ressalva no último bloco, nós temos que ter essa diferenciação mesmo entre as indicações que já são consolidadas e as que ainda necessitam de mais estudos. E no Brasil, nós temos já a prescrição para essas indicações consolidadas, enfim, que já é algo presente. Nós temos medicações, né, derivados canabinoides já, como canabidiol, né, propriamente dito, já disponíveis nas farmácias. Então, os médicos estão, assim, correntemente prescrevendo para essas indicações. E, como eu disse, como seria esperado, eles começam a ampliar um pouco esse espectro de prescrições para doenças, né, enfim, que teriam um potencial terapêutico também, mas não têm ainda a comprovação consolidada. Então, o que acontece? O Estado, né, enfim, nas suas diversas instâncias, tem sido, assim, frequentemente acionado, né, pelo judiciário para prover essas medicações para pacientes que têm uma prescrição médica
e não tem condições de adquirir essa medicação, até por conta de, como falamos, né, o custo ser relativamente alto. Então, claro, essa incidência, né, de liminares judiciais é algo cada vez, né, mais presente. Isso no âmbito do SUS, mas também no âmbito das operadoras de saúde. Então, eu vejo, né, essa iniciativa do Estado de São Paulo, talvez como uma iniciativa de organizar, né, e prover, né, de fato, enfim, as medicações, até porque, indiretamente, elas, enfim, estão sendo compradas e também disponibilizadas, até pela via judicial, como foi dito. Né? Então, nós estamos justamente nesse momento de trazer, né, enfim, para dentro do arcabouço de tratamento e dos recursos disponíveis do Estado algumas dessas medicações. No âmbito privado, elas já são bastante usadas também, né, como eu disse. E agora, eu acho que entra de uma maneira muito importante o nosso papel, né, como pessoas que trazem informações para que a sociedade como um todo possa avaliar e tomar decisão, né, em relação ao uso dessas medicações, à prescrição, ao uso, de acordo com essas evidências científicas. Como bem ressaltou Daniel, né, na última fala, sempre que nós temos uma droga nova, nós temos esse ciclo. Uma euforia inicial, então ela seria, digamos, uma panaceia, ela resolveria todos os problemas. Depois nós temos uma fase de depressão, né, que aí nós não passamos a desacreditar da substância, até que uma hora nós encontramos o meio termo, que são as indicações corretas, o efeito, o uso correto. Talvez nós estejamos, em relação a essas substâncias, ainda numa certa zona de euforia de muitas indicações. Né? Enfim, nós vamos precisar calibrar isso. Eu acho que é o nosso grande desafio, né, como profissionais da área da saúde. E é interessante a gente lembrar, né, Ellen, que o SUS, por lei, ele é universal, então ele é para todo mundo, e ele é integral. A lei que o SUS é integral, então ele tem que dar tudo para todo mundo. Então, quando tem uma indicação, o SUS não está comprando aquele remédio, o sujeito tem lá uma indicação, ou tem mesmo uma indicação formal, ou o médico acha que ele tem uma indicação, ele vai entrar na justiça e fala para o juiz, juiz, meritíssimo, tá aqui, ó, meu paciente precisa, ou eu preciso desse remédio, e o SUS não está dando, mas o SUS não é integral e universal? Aí o juiz fala, putz, é mesmo, e dá liminar, tem uma fatia muito grande, né, da verba da saúde que é usada para esse recurso, né, de pagar as liminares. Então, como ele estava dizendo, de fato é melhor dizer assim, então, peraí, vamos lá, já que vocês estão entrando com essas liminares e a gente está tendo que comprar esse remédio de todo jeito, vamos organizar aqui, vamos ver quais são as indicações que tem mesmo, o SUS compra para isso, não é uma panaceia, não é para tudo, então você não vai no postinho e fala, eu vi que está dando canabidiol, me dá a minha dose aqui que eu não estou conseguindo dormir. Até porque, para insônia também, essa é uma dessas indicações que não estão bem consolidadas, né, Ercílio? Isso. Então, nós temos essa ampla possibilidade assim, de prescrições, e nós sabemos isso muitas vezes até da nossa prática clínica, né? Pessoas que nos procuram, enfim, eu tenho sintomas depressivos, posso tomar canabidiol? E geralmente, claro, a nossa indicação vai ser não, nós temos medicações aprovadas para o depressivo, né? O canabidiol não é aprovado para essa finalidade. Ou um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Raciocínio é o mesmo. Ou, muitas vezes, nem na presença de um transtorno, mas só de sintomas, como o Daniel citou, então, de insônia, pontualmente de algum quadro, de algum sintoma ansioso. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque esse é um outro ponto, né? Existe, talvez, socialmente, uma tendência, e eu percebo isso, né? As pessoas tendem a apresentar uma simpatia pelos derivados da cannabis sativa, pensando é algo mais natural, né, do que, enfim, usar um antidepressivo clássico, né? E eu não vejo assim, né? Nós temos que tratar como uma droga, como outra qualquer, né? Enfim, com seu potencial terapêutico, com seus efeitos colaterais, com suas indicações corretas. Então, eu acho que essa clareza é importante que a gente possa difundir, e estamos esperando a regulamentação da lei estadual
para verificar nos detalhes como ela vai ser operacionalizada, enfim, no dia a dia. Mas, de qualquer maneira, eu acho bom, né, que o sistema de saúde assuma esse protagonismo. Eu acredito que, claro, o judiciário também acaba certamente pressionado por um relatório médico, né, por um paciente que está em sofrimento, e como o Daniel citou, não é, o SUS, até pelos seus princípios, de fato, deveria prover uma medicação nesse caso. Mas cabe a nós, profissionais da área da saúde, dizer, né, de fato, quais são as indicações, prescrever corretamente. Então, eu creio que esse é o nosso desafio, e só amplificando muito as discussões e difundindo informação que nós vamos chegar a um resultado melhor. Agora eu quero... Pode falar, Daniel. Não, é só porque eu gostei da fala que o Hercílio encerrou e pensei assim que a gente não deve ser simpático ou antipático a uma droga só porque ela vem de uma planta ou só porque ela vem da maconha. Então, eu sou antipático a essa droga, eu sou simpático a essa droga. É uma substância que tem que ser testada, que tem que se submeter a todos os crimes. Não é só porque é da maconha que não precisa provar e também não é só porque é da maconha que, se passar nesses crivos, não vai ser utilizado. Não, e eu queria pontuar aqui, não deixar, né, encerrar aqui, sem falar um pouco de efeitos colaterais, justamente, o Hercílio mencionou aqui, né? Existem efeitos colaterais, talvez o ouvinte está aqui nos ouvindo, não, mas que burocracia, vou esperar passar. Não, quem sabe eu fumo um e tá tudo certo, não é assim, né? Acho que a gente está falando aqui de uma coisa que é séria e que tem efeitos colaterais, não é uma planta qualquer, um chazinho que você toma na cozinha de casa, né? Isso, perfeito. É isso. E esses efeitos colaterais já são descritos na literatura, não é? Então, quando nós usamos, por exemplo, para algumas indicações, o THC e alguns canabinoides assim, sintéticos, algumas pessoas, né, podem sentir efeitos muito parecidos com o do uso da substância, né, da própria maconha. Alguém vai dizer, mas então o bem-estar é bom? Não necessariamente, né? Não necessariamente o uso da maconha para algumas pessoas pode ser uma experiência bem desagradável. Enfim, o uso da maconha pode cursar também com quadros de ansiedade agudos, enfim, pode cursar com alterações, como, por exemplo, uma sensação, né, subjetiva de desconforto, uma sensação de autorreferência, fenômenos assim alucinatórios. Então, nem sempre o uso, né, da maconha é algo positivo. E também, claro, consequentemente, o efeito dos derivados que causam reações semelhantes seria também positivo. O canabidiol, que, como eu disse, né, ele tem uma ação no aspecto assim, de não produzir algo parecido com o efeito da maconha, né, fumada, ser mais, a gente chama até o termo inerte, do ponto de vista assim, psicoativo, pode provocar também efeitos colaterais alguns físicos, né? Por exemplo, sensação de boca seca, episódios de alterações assim gastrointestinais como diarreia, uma sensação de fadiga, né, cansaço, sonolência. Até por isso algumas pessoas prescrevem para insônia, né? Alguns médicos prescrevem para insônia, porque sonolência é um dos efeitos, né, também do uso do canabidiol. E sim, né, o que é importante, pode interagir com outras medicações. Então, não é que eu estou usando alguma coisa natural que não vai prejudicar e vai interagir com outros remédios que eu tomo. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, né? Enfim, para que essa prescrição seja consciente. E se houver a opção, de fato, de que seja prescrita a medicação, todos esses fatores sejam considerados. Humanamente, hoje falando aqui sobre a cannabis, sobre os desenvolvimentos da ciência em torno de seu uso. Comigo e com Daniel Barros, esteve aqui o mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, médico psiquiatra Hercílio de Oliveira. Hercílio, obrigada aqui pela sua participação no Humanamente. Eu que agradeço, excelente oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. Daniel, mais uma vez, obrigada pela companhia em mais uma semana aqui. Obrigado sempre, obrigado, Hercílio, foi muito bom. Bom, ouvinte da Band News FM que quer compartilhar com alguém, que quer ouvir mais uma vez esse programa, a gente fica com imagens no canal do YouTube da Band News FM e também em todos os tocadores de podcast. Você pode baixar lá, compartilhar, qualquer tocador de podcast, estaremos por lá. E no seu dial, semana que vem, a gente tem um novo encontro. Até semana que vem. Tchau!